abençoados com todas as sortes de bênçãos. Meus irmãos amados e meus irmãos queridos, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu espero, como sempre, que todos vocês estejam bem de saúde. Espero que todos vocês estejam gozando de uma boa saúde. Quero aqui, neste lindo dia, juntamente com vocês, meus queridos irmãos, louvar a Deus, exaltar a Deus, bendizer a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo para todo sempre. Aquele que é Rei de Reis, aquele que é Senhor dos Senhores. Que a graça e a paz de Cristo esteja com todos vós. Meus queridos irmãos, vamos juntos mais uma vez nos aprofundar naquelas que são as revelações do Evangelho da graça de Deus. Que isso seja feito para a honra e glória do nome de Deus. Bom, amados, quero aqui em primeiro lugar louvar a Deus pela vida de cada um de vocês e quero aqui agradecer a todos os irmãos que estão sempre ligados a este canal aqui. Por favor, não se esqueça de deixar o seu like para que esta mensagem chegue para muito mais pessoas. Ok, meus amados irmãos? Quero aqui pedir a todos, aqueles que puderem comentar no vídeo, comentem e deixem a sua opinião com relação a este assunto que nós vamos tratar aqui. Tá bom, meus amados irmãos? Bom, queridos, o tema da nossa mensagem hoje é o seguinte, preste atenção. O tema da nossa mensagem hoje é o seguinte: a predestinação dos filhos de Deus e a vida eterna. Vou repetir o tema. Olha, a predestinação dos filhos de Deus e a vida eterna. Meus amados irmãos, vamos juntos avaliar aqui cada detalhe disto que eu vou mostrar aqui para vocês com relação a este assunto. Eu creio que muitos que têm dúvidas com relação a este assunto aqui, depois dessa mensagem, terão a mente clareada no que toca vida eterna. Deus não nos deu a vida eterna antes da fundação do mundo. E nós vamos entender aqui neste vídeo e vamos entender também a predestinação dos filhos. Amados, entenda uma coisa. Por favor, antes que eu me alongue aqui só na introdução, eu quero que vocês entendam uma coisa. Preste atenção, queridos. O entendimento de que Deus nos deu a vida eterna antes da fundação do mundo partiu no entendimento da predestinação. Você entende? O entendimento de que Deus nos deu a vida eterna antes da fundação do mundo, este entendimento aí surgiu no entendimento da predestinação dos filhos de Deus. Talvez alguns irmãos possam me perguntar o seguinte: irmão Bruno, então você quer dizer que nós não fomos predestinados antes da fundação do mundo? Não fomos eleitos antes da fundação do mundo? Meus amados, não é isso que eu quero dizer aqui. Nós, na verdade, fomos sim predestinados antes da fundação do mundo. Fomos eleitos, escolhidos antes da fundação do mundo. Mas Deus não nos deu a vida eterna antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu para pertencermos a Ele. Ele nos predestinou para a adoção de filhos. Ele nos escolheu para sermos seus filhos. Ele nos escolheu para fazermos parte da sua família. Você entende? Foi isso que aconteceu antes da fundação do mundo. Agora, nessa eleição, Deus fez uma promessa. Promessa a quem? Aos espíritos eleitos antes da fundação do mundo. Fez uma promessa que Ele daria a vida eterna. E esta vida eterna, Ele deu por meio de Jesus Cristo, seu Filho. Porque a vida eterna estava no Filho. Não, vamos juntos entender isto aqui. Acho que ficou um pouco confuso, né? Vamos aqui ler, por favor, Efésios capítulo 1, versículo 3. Por favor, preste atenção para você entender isto aqui. Efésios capítulo 1, versículo 3. Olha aí o que disse o apóstolo Paulo com relação à predestinação, com relação à eleição, antes da fundação do mundo. Preste atenção, olha. Como louvamos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos do céu por pertencermos a Cristo. Versículo 4.
Muito antes de criar o mundo, Deus nos escolheu. Presta atenção. Muito antes de Deus criar o mundo, Ele não nos deu a vida eterna. Não é isso que está escrito aqui, não. Muito antes de Deus criar o mundo, Deus nos escolheu para pertencermos a Ele. Deus nos escolheu para pertencermos a Ele, para sermos os seus filhos, para fazermos parte da sua família. Você entende? Muito antes de Deus criar o mundo, Ele nos predestinou para a adoção de filhos. Você entende? Muito antes de Deus criar o mundo, Deus nos escolheu para pertencermos a Ele. E naquela época, Ele decidiu fazer-nos santos aos seus olhos. Lembre-se que esta santidade aqui, meus amados irmãos, foi nos concedida por meio de Jesus Cristo. Cristo se dando como sacrifício na cruz, Ele se fez maldição. Cristo se dando como sacrifício na cruz do Calvário, Ele levou sobre si todos os pecados. E Ele, levando todos os pecados, fez dos filhos de Deus santos aos olhos de Deus. Você entende isto? Leia aí. Sem uma única falta. A falta aqui refere-se ao pecado. Então, todos os filhos de Deus foram feitos sem uma única falta. Santos. Por quê? Por Jesus Cristo. A nós, olha o que diz o apóstolo Paulo, a nós que nos encontramos diante dele cobertos com seu amor. Lembre-se que isto o apóstolo Paulo escreveu depois da morte de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo escreveu isto depois do sacrifício de Jesus Cristo. Você entende isto? E Paulo vai dizer que nós que nos encontramos diante dele cobertos com seu amor. O amor de Deus já havia sido derramado, já havia sido manifestado por meio do seu Filho, quando ele se deu como sacrifício na cruz do Calvário. Você entende? A morte de Cristo por todos fez com que todos os filhos ficassem cobertos do seu amor. Pois foi por causa dos seus filhos que ele se entregou na cruz. Foi por causa dos seus filhos que ele se sacrificou na cruz do Calvário. Você entende isto? Então, muito antes de Deus criar o mundo, Ele nos escolheu para pertencermos a Ele. Ele nos escolheu para fazermos parte da sua família. Antes da fundação do mundo, Ele nos predestinou para a adoção de filhos. Olha aí, o versículo 5. Olha isto. Seu plano imutável, preste atenção. Seu plano imutável sempre foi adotar-nos em sua própria família. Você entende? Plano este elaborado antes da fundação do mundo. Você entende? Seu plano imutável sempre foi adotar-nos em sua família. Ele nos predestinou. Esse plano aqui ninguém poderia mudar. Por quê? Porque Deus usou da sua soberania. Isto é soberania de Deus. Antes da fundação do mundo, Ele nos elegeu, nos escolheu para pertencermos a Ele, nos escolheu para fazermos parte da sua família, nos predestinou para a adoção de filhos. E este plano era imutável. Ninguém poderia mudar isto. Você entende isto? Deus aplica a sua soberania no Espírito. Antes da fundação do mundo, lembre-se que não existia a humanidade. O que existia lá era apenas os espíritos. Deus escolhendo os espíritos, Ele escolheu, elegeu, predestinou para a adoção de filhos, enquanto a humanidade está em curso. Você entende isto? Meus amados irmãos, preste atenção. Ouça o que eu vou te dizer agora. Se você que está me ouvindo neste momento tem um espírito predestinado antes da fundação do mundo, aí dentro de você, você pertence a Deus. Independentemente daquilo que você vive, independentemente daquilo que você faz, você pertence a Deus, porque o que está dentro de você é esse espírito predestinado para pertencer a Ele. Você entende isto? Então, se esse espírito escolhido antes da fundação do mundo para pertencer a Ele está dentro de você, você pertence a Deus. Você entende isto? E isto é imutável. Nada e nem ninguém pode mudar isto. O Espírito que está dentro de você, eleito antes da fundação do mundo, é que vai você ser um eleito de Deus. Você entende isto? Olha aí, olha aí. Seu plano imutável sempre foi adotar-nos para a sua própria família. Entenda. Antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu para pertencermos a Ele. Antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu para fazermos parte da sua família. Antes da fundação do mundo, Ele não nos deu a vida eterna. Ele nos escolheu
para pertencermos a Ele. E antes da fundação do mundo, na eleição, Ele fez uma promessa. Promessa de que Ele daria a vida eterna. Já vamos entender isto. Olha aí. O seu plano imutável sempre foi adotar-nos em sua própria família, por meio de Jesus Cristo, pois esse era o seu propósito e sua vontade. Vontade soberana. Escolheu os espíritos para, enquanto a humanidade está em curso, pertencer a Ele. Você entende? Isto era um plano imutável. Deus exerceu da sua soberania. Agora, olha aí. Entenda que antes da fundação do mundo, Ele não deu a vida eterna. Ele prometeu que daria a vida eterna. Olha aí, Tito capítulo 1, versículo 1. Presta atenção. Olha. Paulo, escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, fui enviado para levar a fé àqueles que Deus escolheu e ensinar que já conheceram a verdade de Deus. A verdade que transforma vidas. Versículo 2. A fim de que tenham a vida eterna, que Deus lhes deu antes do princípio do mundo. É isso que está escrito aqui? Claro que não. Leia. Que Deus lhes prometeu antes da fundação do mundo, na eleição dos filhos de Deus. Antes da fundação do mundo, na eleição dos espíritos, e que a humanidade, enquanto em curso, pertenceriam a Ele. Presta atenção. Ele lhes prometeu. Prometeu antes do princípio do mundo e Ele não pode mentir. Prometeu o quê? A vida eterna. Você entende? E Deus não pode mentir. Assim como Ele prometeu, Ele cumpriu. Assim como Ele prometeu que ia dar a vida eterna, assim Ele deu. Agora, esta vida eterna, presta atenção, estava no Filho de Deus. Esta vida eterna seria dada aos filhos de Deus por meio da manifestação de Deus como Filho. Não, presta atenção, olha aí. 2 de Coríntios capítulo 5, versículo 15. Olha isto. Ele morreu. Quem foi que morreu? O Deus Espírito? Claro que não. Quem foi que morreu? A manifestação de Deus como Filho. O Filho de Deus, Jesus de Nazaré. Foi Ele que morreu na cruz. Leia. Ele morreu por todos. Para que todos, quando vivem, tendo recebido dele a vida eterna. Você entende? Então, a vida eterna foi nos concedida por Jesus Cristo. Por aquele que morreu. A manifestação de Deus como Filho. E não Deus o Espírito. Não foi o Espírito que morreu na cruz do Calvário, mas a manifestação de Deus como Filho. O Filho de Deus, foi Ele que morreu. E todos os filhos de Deus receberam a vida eterna de quem? Dele. O Filho. Você entende? Então, não foi antes da fundação do mundo, não. Foi pelo Filho. E o Filho não estava antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, estava o Espírito de Deus. Espírito este que fez a promessa, que daria a vida eterna. E Ele cumpriu a sua promessa. Nos deu a vida eterna. E esta vida eterna estava no Filho de Deus. Olha aí. 1 de João capítulo 5, versículo 11. Olha isto. E o que foi que Deus afirmou? Que Ele nos deu a vida eterna. E que esta vida está no Deus Espírito. Não. Você entende? Então, Ele nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Leia. Você entende? Então, a vida eterna estava no Filho de Deus. A vida eterna não nos foi concedida antes da fundação do mundo. Deus não nos deu a vida eterna antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Ele nos predestinou para a adoção de filhos. Antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu para pertencermos a Ele. Antes da fundação do mundo, Ele nos elegeu, nos predestinou para pertencermos a Ele, para sermos seus filhos. Você entende isto? Mas Ele não nos deu a vida eterna antes da fundação do mundo. Ele prometeu que nos daria a vida eterna. E esta vida eterna estaria no seu Filho. E esta vida eterna estando no seu Filho, somente o Filho tinha ou ia dar a vida eterna a esses espíritos eleitos. É por isso que todos eleitos depois da morte hoje vão viver a eternidade com o Pai Celestial. Já vou te mostrar esse versículo. Olha aí, Efésios capítulo 1, versículo 11. Presta atenção. Olha, nele
Nele, em Cristo, nós fomos escolhidos. Não, preste atenção. Você precisa entender isto aqui. Nele, nós fomos escolhidos. Quando? Antes da fundação do mundo. E predestinados como parte do plano soberano de Deus. Você entende? Ele nos escolheu para pertencermos a Ele antes da fundação do mundo. Ele nos predestinou para a adoção de filhos. Aquilo ali, aquele plano era imutável. Nós fomos escolhidos e predestinados como parte do plano soberano. Deus usou da sua soberania para escolher os filhos de Deus. Nós fomos predestinados antes da fundação do mundo. Isso é soberania de Deus. Você entende? Mas antes da fundação do mundo, Ele não nos deu a vida eterna. Ele prometeu. Na eleição, Ele promete a vida eterna. E Ele cumpre essa promessa que Ele fez por meio do seu Filho. Porque a vida eterna estava no seu Filho. E a vida eterna estando no seu Filho, era o Filho quem daria a vida eterna aos filhos de Deus. Você entende isto? Então, nele nós fomos escolhidos e predestinados antes da fundação do mundo como parte do plano soberano de Deus, que faz tudo conforme a sua vontade. Você entende isto? Foi vontade de Deus ter eleito os filhos de Deus. Foi vontade de Deus com que nós hoje fizéssemos parte da família de Deus. Isto é soberania de Deus. Lembre-se que a soberania de Deus não se aplica na nossa carne. Como nós já explicamos em um dos vídeos anteriores. A soberania de Deus aplica-se no nosso espírito. Tanto é o nosso espírito quem pertence a Deus. A nossa carne para nada presta. A nossa carne, depois da nossa validade de existência cá na terra, vai voltar ao pó. Vai para o inferno. Vai para a sepultura. Enquanto que o nosso espírito vai voltar para Deus, onde estava antes. Olha aí. Efésios capítulo 1, versículo 13. Preste atenção. E por causa daquilo que Cristo fez, também todos vocês que ouviram o Evangelho sobre a maneira de ser salvos e creram em Cristo, foram marcados pelo Espírito Santo como pertencentes a Cristo, o qual há muito tempo havia sido prometido. Versículo 14. Preste atenção. Sua presença em nosso íntimo é a garantia de que Deus realmente nos dará tudo quanto prometeu. Segura. Deus, Ele fez muitas promessas aos seus filhos. Você entende? Deus fez muitas promessas aos seus filhos, usando os seus profetas. Correto? Correto. E o apóstolo Paulo, sendo revelado pelo próprio Deus, ele diz: a sua presença em nosso íntimo, a presença de Deus em nós é a garantia de que Deus realmente nos dará tudo quanto prometeu. Todas as promessas, incluindo a promessa da vida eterna. A presença de Deus em nós é garantia de que Deus cumpriria tudo aquilo que Ele prometeu. Agora leia. E o sinal do Espírito em nós significa que Deus nos comprou e que Ele garante levar-nos para si mesmo. Você entende? Deus vai levar quem para si mesmo? A nossa carne? A nossa estrutura física? A nossa forma humana? Claro que não. Ele garante levar-nos. Levar quem? O Espírito. Você entende? É o Espírito que volta a Deus depois da morte. Não a nossa forma humana. Não a nossa aparência física. Você entende? O sinal do Espírito em nós, o Espírito Santo em nós, significa que Deus já nos comprou. Você entende? Você tem o Espírito Santo dentro de você. E isso é sinal de que Deus já te comprou. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E isto é sinal de que Deus já nos comprou. Você entende? E que Ele garante levar-nos para si mesmo. Não a nossa forma física, mas o Espírito que está dentro de nós. Levar-nos para si mesmo. Levar-nos para a vida eterna. Lembra da promessa que Ele fez antes da fundação do mundo? Esta promessa aqui, a fim de que tenham vida eterna, que Deus lhes prometeu antes do princípio do mundo. Você entende? Esta promessa que Ele fez aqui, meus amados irmãos, aí, o sinal do Espírito em nós, o sinal do Espírito em nós, significa que Deus já nos comprou e que Ele garante levar-nos para si mesmo, cumprir a promessa da vida eterna, assim como todas as promessas que Ele havia feito aos seus filhos.
Você entende isto? Então, meus amados irmãos, a sua presença no nosso íntimo é garantia de que Deus realmente nos dará tudo quanto prometeu. Todas as coisas que Ele prometeu, assim como a vida eterna. E essa promessa da vida eterna foi feita antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Ele não nos deu a vida eterna. Ele prometeu. E esta vida eterna